Paraná, está no ar o seu Bola de Pinha. Beleza pura, eu sou o Fábio Mandrick e a partir agora, ao lado de Ari Neto, Lucas Laranjeira e Cleverson Bravo, traremos os assuntos mais importantes do futebol paranaense. Futebol show é na Globo. Você pode nos acompanhar pelas ondas mágicas do rádio, sintonizando 670 no seu dial. Fique conosco, seja nosso parceiro e fique sempre muito bem informado. A partir de agora você já pode ligar aí no 3218-5860, 3218-5860, para concorrer a um kit de vinhos Del Rey e também a uma troca de óleo nos postos referencial, respondendo a pergunta do dia no nosso Desafio da Galera. Boa tarde, Cleverson Bravo, qual é o desafio de hoje? Boa tarde, Fábio, aos amigos, também a quem nos acompanha pela Rádio Globo. Você vai responder o seguinte: o Corinthians Paranaense já teve 2 nomes antes de se chamar Corinthians Paranaense. Hoje a gente quer saber, você diz um dos 2 nomes, se quiser dizer os 2, você fica à vontade, mas um nome já nos satisfaz. Então, qual o nome, um dos 2 nomes que o Corinthians Paranaense, o Corinthians, o Timãozinho Paranaense já teve, Fábio? Legal, Cleber. Se ao final do programa nós sortearemos entre os acertadores do dia os 2 brindes de hoje: o vinho Del Rey e a troca de óleo do Postos Referencial. São 3h03, você está na Rádio Globo, programa Bola de Pinha. Nós falamos em nome de Vidro Falcão. Vidros Falcão, nosso diferencial é o serviço, a única com 3 anos de garantia da mão de obra. Vidros Falcão, 3247-3357, 3247-3357. Fale que ouviu esse anúncio no Bola de Pinha e ganhe mais 10% de desconto no preço final do seu orçamento. Precisou de impressoras ou copiadoras? Quem tem o melhor serviço de locação é a Multicópias. Ligue 3079-3859, 3079-3859 ou no site multicópiasbrasil.com.br. A Multicópias precisou de serviço de locação, realmente tem o melhor serviço. São 3h03, você está na Rádio Globo AM 670. Eu queria desejar, dar o meu boa tarde, as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Felipe Dutra. Como é que vai, Fábio? Tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos ouvintes, aos amigos aqui na mesa. Sempre um prazer, né? Sempre solicitado aí, com o maior prazer estamos aí para participar do programa. E parabéns pelo sucesso aí do programa. Legal, esse é o Felipe Dutra. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos aí bater um papo com essa brilhante história, essa revelação do jornalismo esportivo paranaense. Postos Referencial, referência em qualidade de atendimento e preços baixos. No Rebouças, abasteça na Alferes Poli, esquina com Baltazar, Carrasco dos Reis. Referencial, o posto de todas as torcidas. Nós estamos na 8ª rodada do 2º turno do Campeonato Paranaense. Vamos ver então quais são os jogos de hoje. Vamos ver também quem assopra a latinha no Campeonato Paranaense. No apito. Campeonato Paranaense que teve a sua 8ª rodada iniciada ontem em Ponta Grossa. Operário 1, Paraná Clube 1. O jogo que foi na Vila Oficinas, no estádio Germano Krieger, teve início às 18h30 com a arbitragem de Heber Roberto Lopes. E esse jogo acabou meio que sendo esquisito para o Paraná Clube. Como é que foi a contagem dos gols, Lucas? Então, o Paraná abriu o placar no começo do 2º tempo com o Douglas Packer. E daí logo na sequência, 8 minutos depois, o Matheus de cabeça fez para o Operário. Então quase nem deu para sentir o gostinho da vitória, que o Operário chegou lá e deu um corte no Paraná. E tá tudo apertado pro Paraná ainda, né? O Operário e Paraná, como é que foi no primeiro turno? O que aconteceu nesse jogo, Ari? Obrigado, seu Valdomiro. Um abraço. No primeiro turno, Isso, o Operário já havia ganho do Paraná Clube em plena Vila Capanema por 2 tentos contra 1. Com o resultado de ontem, o Operário assumiu a 3ª colocação na tabela com 14 pontos ganhos. E o Paraná Clube está em 5º lugar com 11 pontos ganhos. Seguindo a rodada, hoje teremos Arapongas e Paranavaí. Esse jogo será disputado no estádio José Chapim, em Arapongas, às 15h30.
Vamos lá, Fábio. O Arapongas, neste momento, é o 7º colocado na classificação com 10 pontos, ao lado do próprio Paranavaí, que também tem 10 pontos. Na classificação geral, o Paranavaí tem 21 pontos e o Arapongas tem exatos 27 pontos. A arbitragem é de Antônio Valdir dos Santos. No primeiro turno, o Paranavaí perdeu por 1-0. Seguindo a rodada, teremos Irati e Rio Branco. Isso, o jogo vai acontecer no estádio Emílio Gomes, em Irati, às 3h30. E o Irati, depois de fazer a 4ª melhor campanha do primeiro turno, tem apenas 3 pontos no segundo. É o penúltimo colocado. Por causa da boa campanha do primeiro turno, tem 23 ao todo no campeonato. O Rio Branco fez uma campanha ruim no primeiro e não melhorou no segundo. Tem 9 pontos no segundo turno e 18 no campeonato inteiro. Está apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o empate entre os times foi 2-2. O Leonardo Cigari Zanon vai apitar a partida. Dando sequência à rodada, jogarão Roma e Cascavel. O jogo acontece no estádio Bom Jesus da Lapa, em Apucarana. Jogo das 3h30 da tarde de hoje. O Rogério Menon da Silva é o árbitro da partida. Roma, que é o 10º colocado com 7 pontos. O Cascavel, a lanterna, tem apenas 1 ponto, virtualmente rebaixado. Fez 7 em todo o campeonato. O Roma tem 21 pontos na 8ª colocação do campeonato ao todo. E ainda luta contra o rebaixamento. O Cascavel, cujo presidente Ney Vitor chamou o pessoal para dar uma redução de salário em todo mundo aí, para conseguir chegar ao final sem dever nada para ninguém, empatou em 1-1 com o Roma no primeiro turno. Legal, vamos explicar um pouquinho melhor isso que aconteceu, já que o Ari acabou tocando nesse assunto. Ari, como é que foi essa história? O presidente reuniu o pessoal na sexta-feira e qual que foi o discurso? O que aconteceu lá no Cascavel, hein? O discurso foi para honrar as contas, né? O time já está virtualmente rebaixado, ele jogou a toalha, realmente o time fez 7 pontos no campeonato inteiro, precisa fazer 12 e ainda depende de secar o Rio Branco e secar o Paraná, quer dizer, assumiu que já está rebaixado, chamou a galera e falou, olha, é o seguinte, para pagar as contas, eu preciso que vocês recebam menos do que estava combinado. Liberou os atletas que tiveram qualquer proposta aí de outro time para saírem, né, eventualmente, se houver alguma oportunidade, e falou, quem não quiser, tá fora. Só para completar, se o Cascavel fizer os 12 pontos que o Ari falou, ele vai ficar com 19, e tem que ganhar todos os jogos que faltam para ficar 1 ponto na frente do Rio Branco, que tem 18 agora, na classificação geral. Então, tá perdido, né? O Cascavel terá jogos difíceis pela frente, jogará fora de casa, jogará em Curitiba aqui, inclusive, e realmente é uma situação complicada. Contudo, o Cascavel assumiu que jogará o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão ano que vem, né? Seu presidente, né? Que, aliás, o presidente do Cascavel já teve uma participação inusitada ao longo da competição, né, Ari? O presidente que assumiu o time, fala um pouquinho pra gente aí. No começo do campeonato, após a 2ª rodada, ele mandou o técnico embora e assumiu como técnico interino. Como ele não conseguiu bons resultados, apenas um empate e uma derrota à frente na direção do time, ele veio reclamar da arbitragem, né? Depois que ele mandou o técnico embora, ele veio reclamar da arbitragem. Isso daí realmente não é coerente, não foi coerente, né? O presidente do Cascavel, que é o Ney Vitor, né? Ney Vitor, que é conhecido também no futsal paranaense, ele fez do Cascavel tricampeão estadual de forma consecutiva e é um dos nomes aí mais conhecidos no meio do futebol paranaense. O Cascavel vai enfrentar o próprio Paraná na última rodada, né? Quer dizer, se ele tiver chance, ele vai depender dele mesmo apenas, porque o Rio Branco vai enfrentar o Atlético na última rodada, né? Então as chances do Cascavel são remotas, mas matematicamente ele tem chance ainda. O Paraná ajudou ontem, né? Não ganhando, o Paraná já ajudou o Cascavel. Agora, o difícil vai ser o Cascavel ganhar do Roma, do Corinthians, do Cianorte e do próprio Paraná. São essas 4 vitórias que o Cascavel precisa para continuar respirando na 1ª divisão do campeonato. Vixe! Dando sequência, teremos Cianorte e Atlético Paranaense.
O jogo acontece no Estádio Olímpico Albino Turbay, às 4 da tarde. Arbitragem de Leandro Júnior Hermes. O Cianorte, neste momento, é o exato quarto colocado. E olha como são as coisas. O Cianorte tem média de público pior do que do Cascavel, que está nessa situação calamitosa que acabamos de descrever. O Atlético Paranaense é o vice-líder da competição, correndo atrás do Coritiba. Na classificação geral, o time do Cianorte tem 28 pontos e a quarta melhor campanha. Neste momento, o Cianorte iria decidir o título do interior com o Operário, e o Atlético é o segundo melhor time com 37 pontos. No primeiro turno, o Atlético venceu por 4-2 o time do Cianorte. Essa aqui é a estreia do técnico Adilson Batista. Encerrando a rodada, no jogo das 18h30, Coritiba e Corinthians Paranaense. O jogo acontece no estádio Major Antônio Couto Pereira, às 18h30, 6h30 da tarde. Arbitragem de Anderson Carlos Gonçalves. O Corinthians Paranaense é o nono colocado do segundo turno com 8 pontos. O Coritiba venceu todos os jogos do segundo turno, tem 21 pontos. Na classificação geral, o Coritiba tem 50 pontos e o Corinthians tem 23. O Coritiba, se vencer os próximos 2 jogos e empatar o clássico, independentemente de qualquer outro resultado, é campeão paranaense. É claro que, por exemplo, se o Atlético não vencer um dos 2 próximos jogos, o Coritiba já pode ser campeão contra o Roma na próxima rodada do final de semana que vem. Eu gostaria de saber, nós temos a presença aqui de um ex-atleta do Coritiba, o Ariel, na UEPAM, está nos estúdios aqui. Ariel, você que atuou tanto com a camisa verde e branca, a camisa do Coritiba, o Coritiba vai ser mesmo campeão paranaense esse ano? Esta é uma pergunta que está respondida há muito tempo, desde que saí de Coritiba, já sabia que o grupo é muito bueno, vai ser campeão, sim. Com certeza. Legal, e você gostaria de estar nesse grupo, assim, tá comemorando junto? Como é que tá? Me gusta muito o futebol brasileiro, o futebol argentino também, mas estou muito bueno em outras áreas. Legal, essa participação do Ariel conosco. Aí são 3h14, você está na Rádio Globo, programa Bola de Pinha. Quer tomar um bom vinho? Vinhos Del Rey, o mais premiado da Serra Gaúcha. Avenida Anita Garibaldi, 1047, e também na Rua da Paz, em frente ao Mercado Municipal. São 3h14, continue ligando no 3218-5860 para concorrer a um kit dos Vinhos Del Rey e também a uma troca de óleo nos postos referencial, respondendo a pergunta do dia no nosso desafio. Desafio da galera. Exatamente, você vai ligar pra gente e vai responder. O Corinthians Paranaense, ele já teve 2 nomes antes de chamar Corinthians Paranaense. Você diz um dos 2 nomes e concorre a um dos prêmios. Precisou de impressoras ou copiadoras? Nós sabemos quem tem o melhor serviço de locação. Multicópias 30793859 ou no site multicopiasbrasil.com.br. 3h15. Nós vamos dar o nosso primeiro break e logo voltamos para falar um pouquinho mais com Felipe Dutra. Valeu!